E se a sua busca por espiritualidade estiver te afastando de você mesma? Como tudo na vida, eu acho que tem dois lados. Comecei com mapa astral lá adolescente, conheci tarô, barra de axis, constelação familiar, uma série de coisas, de experiências, vivências, que eu soube tirar muita valia por muito tempo, mas teve um tempo específico na minha vida que eu não confiava em nenhuma dessas terapias. E por quê, né? Teve um momento específico da minha vida que eu tava buscando muitas respostas. Eu buscava a minha espiritualidade, eu tinha uma sede para ir de encontro com ela. E foi nesse momento que eu recorri a muitas terapias. Usei ali de diferentes ferramentas para ir preenchendo essas lacunas, né? Para ir descobrindo um pouco mais, recolher um pouco mais de respostas, né? Sobre essa minha jornada, essa minha busca. Até que eu percebi um momento que eu não estava mais decidindo as coisas por mim mesma. Eu já tinha ali colhido algumas informações e algumas respostas que no fim do dia acabou me paralisando. Eu acabei por mais de ano não colocando ação. Pode ser que eu não estava pronta para tocar, né, em algumas questões ali, mas eu acredito que também teve uma comodidade de, exemplo, já que isso não vai acontecer mesmo, então eu não vou fazer por onde. Uma das minhas questões mais fortes desse momento que eu estava recorrendo a muitas terapias alternativas diferentes, eu trabalhava num trabalho corporativo, né? E foi um momento muito difícil, assim, pra mim. Aquele trabalho, naquele momento em específico, tava muito difícil. E eu tinha uma vontade muito grande de não só sair do corporativo, mas de começar, né, a entrar nesse papel de facilitadora de autoconhecimento, que é um sonho meu há muito tempo. Mas naquele momento, quando eu tirei tarô ou no mapa astral, algumas ferramentas, como eu falei, diferentes, que me trouxeram a informação de que naquele ano, por exemplo, eu ainda não sairia do corporativo, ou que ainda ia levar mais um tempo para eu sair daquele trabalho. Enfim, algumas respostas que não eram o que eu queria, né? Porque na cabeça imediatista do ser humano é tipo, a resposta perfeita seria: olha, amanhã você vai ganhar na Mega Sena, você sai do seu trabalho, já começa com várias clientes e podendo ser uma grande taróloga que ajuda muitas pessoas, que tem essa prosperidade emocional, porque eu não tô nem falando de financeiro, porque nunca foi também um objetivo meu, eu tô trabalhando isso agora para ser. Então, ou seja, né, quando eu escuto aquilo anos atrás, para mim, eu deixei de fazer algumas coisas que eu faria se eu tivesse acreditando que aquilo ia pra frente mais rápido do que eu imaginava, sabe? E claro que eu não discordo de que tudo tem o seu tempo certo. Certamente não era para eu ter saído do corporativo naquele momento. Esse trabalho, naquele momento em específico, estava horrível, mas ele se transformou no melhor trabalho que eu já tive na vida. E foi da minha formação de publicitária, trabalhar com crime financeiro num banco irlandês, assim. Eu não imaginava que o arco ia dar aquele, 180 graus e eu ia conhecer uma outra realidade, eu ia me tornar uma outra Mariana, né, através daquele trabalho. Então, óbvio, tudo acontece no seu tempo certo, mas como o abuso dessas ferramentas e o abuso dessa busca de respostas rápidas para processos lentos não me ajudou em nada. Então, por mais que sim, eu sou uma pessoa que ama tarô, eu amo terapias holísticas num geral, eu acho que qualquer coisa que traga magia para a vida real me encanta, mas eu também acho que é muito importante a gente saber separar o que nem a lagarta, né? O que é esforço que tem que ser nosso e o que vai ser esforço do externo. Porque eu tenho amigas que recorrem a tarólogas para buscar essas respostas rápidas, como no sentido de divinatórios mesmo. Quando eu acho que essa abordagem não é a mais proveitosa do tarô. E aqui eu vou usar tarô como exemplo, mas eu acho que podemos pensar nisso para todas as terapias holísticas. Eu acho que quando você vai de encontro a essa busca de uma maneira em que você se coloca responsável ou parte dessa fórmula para algo dar certo, para algo acontecer, eu acho que esse é o caminho. Ao invés da gente só buscar o tarô ou só buscar uma outra ferramenta para ter uma resposta rápida. Então,
Exemplo, né? Eu vou namorar com essa pessoa e às vezes essa pessoa não tá sendo legal pra você, você sente, mas você quer porque quer namorar com uma pessoa. Só que você tá naquele momento já um pouco desesperado, onde vários relacionamentos não deu certo ou vários potenciais não foram atingidos, e aí chega uma próxima pessoa, você tá apostando tudo nessa possibilidade e muitas vezes deixando de pavimentar o seu próprio processo. Então, eu acho que é muito fácil a gente terceirizar coisas que a gente deveria fazer por nós mesmos no uso dessas ferramentas ou na busca demasiada dessas ferramentas. Porque não é que nem a lagarta, que para sair do casulo você tem que colocar a sua própria força ali, né? A lagarta precisa colocar forcinha nas patinhas e tal para ela conseguir tancar, né, para sustentar ser uma borboleta. Então, com a gente não é diferente. O que adianta a vida vir e trazer situações ali pra gente, né, pra gente aprender com elas, sejam situações positivas, né, que mostram o nosso merecimento, situações negativas que acabam fazendo a mesma coisa também. E aí, né, com essas informações ricas que a vida nos proporciona, a gente tem duas opções: ou pegar tudo isso e usar essa bagagem pra fazer com que a gente vá pra frente, ou não fazer nada com isso, achar que isso é destino mesmo, então pronto, né? Até como as pessoas banalizam o karma, né? E fica por isso mesmo. E acaba buscando essas terapias alternativas ou ferramentas só pelo desespero da dor. Então você vai lá naquele momento de aperto, mas depois, quando a onda baixa um pouco, você também larga a mão e você não faz o trabalho interno que tem que ser feito. Eu me vi nesse lugar, por mais amor, encanto, respeito que eu tenho com todos esses conhecimentos. Quando eu vi que eu caí nesse lugar de, façam por mim, sabe? Eu joguei tarô, eu joguei búzios, eu fiz um mapa astral, vi a minha revolução solar, descobri Human Design, tem tanta ferramenta e tanta coisa tão relevante, tão importante. Nada disso que eu tô falando tira a importância dessas coisas. Mas quando você dá a importância para essas ferramentas, você coloca o controle da tua vida para outra coisa, seja uma pessoa, seja uma ferramenta, para mim não faz sentido. Principalmente quando a gente fala de evolução no autoconhecimento, que é muito sobre o interno, é muito sobre você tomando a rédea da sua vida e tentando entrar em acordos com você mesma, né? Com seus pontos cegos, com seus pontos negativos, que todos nós temos e não tem o que fazer. A gente pode melhorar, a gente deve melhorar, mas ninguém é perfeito e todo mundo sabe onde seu calo aperta. Então eu acho que esse movimento constante de terceirizar essas respostas, né? Essas buscas internas, a gente enfraquece a nossa própria autonomia. Até porque, né, gente, a espiritualidade não é só sobre ter respostas, você ser uma pessoa muito evoluída espiritualmente e tomar as melhores decisões sempre. Mas sim fortalecer tudo que a gente tem dentro da gente para que a gente possa tomar as melhores decisões para a nossa vida, de acordo com o que a gente quer, o que a gente não quer, com o que a gente sonha, com os nossos propósitos. E é muito mais libertador e empoderador quando você consegue usar dessas ferramentas como uma ajuda, mas não como pote de ouro, porque o pote de ouro está dentro de você, o pote de ouro é a tua cabeça, é o teu coração. É o que você vai fazer com as informações que você recebe do externo. Então, vamos usar essas terapias para sim nos orientar, para sim servir de insight para o que a gente vai fazer com o que a gente está sentindo, com o que a gente quer, para onde a gente quer chegar. Porque em algum momento a gente precisa parar de perguntar e começar a decidir, a dar o passo firme, mesmo sem saber o que vai ter na frente, e aprender a ouvir o nosso coração no meio desse movimento. Autoconhecimento não é sobre saber tudo sobre você, é sobre confiar em você mesmo.